Estimados ouvintes, muito bom dia e sejam todos bem-vindos ao Estado da Nação. Hoje vamos analisar duas questões que estão a marcar a atualidade nacional. No último fim de semana realizaram-se um pouco por todo o país marchas e manifestações de apoio ao líder do MPLA, que é o Presidente da República e titular do Poder Executivo, o Presidente João Lourenço. Vamos tentar saber, afinal de contas, qual foi o impacto dessas manifestações na sociedade, manifestações de apoio ao líder do partido governante, manifestações de apoio à nova divisão político-administrativa do país, na qual os militantes do MPLA aproveitaram para criticar duramente aqueles camaradas a quem eles tratam como indisciplinados e promotores de divisões. Porquê e qual o impacto? Depois das 11 horas vamos falar sobre os tentáculos do contrabando de combustíveis que envolve generais das Forças Armadas Angolanas, comissários da Polícia Nacional, governantes e até SOBAs, autoridades tradicionais. E ouvimos o general Furtado, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, em Cabinda, nesta sexta-feira, a dizer que não se trata apenas de contrabando de combustíveis. Há também, ao longo das nossas fronteiras, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de madeira e de metais preciosos explorados ilegalmente. Afinal de contas, como estão as fronteiras do nosso país? O painel de hoje vai se compondo, temos três estreantes. Smith Chicote é consultor jurídico e político. Muito bom dia e seja bem-vindo à MFM. A MFM, muito obrigado pelo convite. Bom dia, caro jornalista Alves Fernandes, extensivo aos colegas de painel e aos radiovintes que nos acompanham nessa altura. Devo dizer que o Smith Chicote tem escrito uma série de reflexões nas redes sociais sobre muitos dos temas que nós aqui abordamos e foi por esta razão que nós o convidamos para que possa partilhar connosco e convosco, estimados ouvintes, a sua visão. Quem está também pela primeira vez é Simão Cololo, que é jurista e professor universitário. Bom dia e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, jornalista Alves Fernandes. Bom dia, meus colegas do painel e extensivo um bom dia aos caros ouvintes da Rádio MFM. A qualquer momento poderá juntar-se a nós mais uma estreante, Rosa Kanga, é professora do ensino geral e ativista cívica. Os nossos analistas residentes já estão aqui, o jurista Joaquim Jaime. Bom dia, Jaime. Bom dia, Alves. Bom dia aqui os nossos companheiros do painel, aqui o sempre presente, Carlos Rosado e os nossos radiovintes. E também o Carlos Rosado de Carvalho, economista, jornalista e professor universitário. Bom dia, Carlos. Bom dia, Alves. Bom dia, ouvintes e bom dia, colegas de painel. Também na segunda parte, quando analisarmos a questão do contrabando de combustíveis, vamos contar com a participação ao telefone do advogado Sebastião 25. Para início de conversa, Smith Chicote, como é que viu as manifestações de apoio ao líder do MPLA? Militantes do MPLA saíram à rua para reafirmar o apoio incondicional ao seu líder. Como é que encarou essa manifestação? Obrigado. Em primeiro lugar, penso ser de todo necessário que se diga que é preciso não nos esquecermos deste facto que o MPLA é o partido que governa Angola, isto é, de modo ininterrupto, desde 11 de novembro de 1975, isto é, a altura da proclamação da independência, dando aso a que, vezes sem conta, este gigante político nacional se confunda com o Estado e o Estado consigo. De modo que a vida interna do MPLA, penso eu, a todos os angolanos sem exceção, devia interessar. Ou seja, os níveis de estabilidade e ou instabilidade interna do MPLA acabam por direta ou indiretamente gerar externalidades positivas ou negativas sobre o modo vivendes de Angola e dos angolanos, sendo isto mais do que um facto evidente, portanto, de todo irrefutável. Segundo, olhando propriamente para o momento atual vivido pelo MPLA, comecemos pela recente, portanto, famigerada marcha de apoio a João Lourenço e, como ponto de partida, eu faria a seguinte questão que eu mesmo me darei o trabalho de responder. Por que razão levar-se a cabo uma marcha de apoio ao presidente de um partido político? A resposta é óbvia. Ou seja, de certo seria para demonstrar, de modo claro e inequívoco, o apoio ao indivíduo a favor do qual é, portanto, feita a marcha.
e voltava a levantar uma seguinte questão. Qual foi o resultado? Porque se é realizada uma marcha de apoio ao líder do partido, de certo, os organizadores de tal marcha visavam alguns objetivos. Eu aqui pergunto qual foi o resultado daquilo que eu considero de uma cumulativa marcha, primeiro, de apoio a João Lourenço e, segundo, uma marcha que visou claramente insultar os mais velhos afetos ao partido que, a dado momento, não diria que entraram em contramão a João Lourenço, mas deixaram de rever-se naquilo que as posições levadas a cabo pelo líder do partido. E eu aqui pergunto relativamente aos objetivos visados. E eu diria que estivemos diante de um autêntico desastre. Por quê? Porque basta olharmos para a qualidade, em primeiro lugar, dos dirigentes do MPLA que participaram da mesma. Ou seja, se olharmos bem para os dirigentes que participaram desta famigerada marcha, perceberemos que, à exceção de Paulo Pombolo, não se sabe se ao certo se por obrigação, volta e meia, podia se calhar ter um fim similar ao que teve o camarada Boa Vida Neto quando demonstrou publicamente ter algumas posições contrárias ao presidente. Portanto, se olharmos para a qualidade dos militares... Quando fala em qualidade, está a falar do ponto de vista hierárquico? Exatamente. Portanto, das posições que ocupam na hierarquia do partido. Da cúpula, sobretudo. Veremos que os dirigentes e até mesmo os militantes que acabaram por participar não são mais do que residuais e periféricos. Ou seja, contrariamente ao que se pretendia com a marcha, a dita marcha de apoio ao presidente do partido, os objetivos que se pretenderam inicialmente acabaram por ser contrários aos pretendidos. Ou seja, repare que a larga maioria dos pesos pesados que compõem a elite e a cúpula diretiva do MPLA acabaram por demarcar-se, portanto, daquela que foi a marcha de apoio ao líder. E aquilo faria algumas questões, por exemplo. Viu lá, por exemplo, o mais velho Roberto Almeida. Viu lá, por exemplo, o mais velho Gil Martins. Viu lá, por exemplo, a mais velha Carolina Cerqueira. Só para citar aqui alguns exemplos. Viu lá, por exemplo, o mais velho Peter Petrov. Portanto, mas também mas eles são reformados. ao fim, ir às manifestações. mas o que se pretendia, Carlos Rosado, o que se pretendia de facto era demonstrar-se por meio da marcha um claro apoio inequívoco ao líder do partido. Mas, Semente Chicote, calma, vamos com calma. Essas pessoas de que falou, algumas são até octogenárias. O Roberto Almeida, a Petrov, têm mais de 80 anos. Sim. Portanto, são reformados, pertencem até ao Comitê de Honra. Sim. Eu acho que o Smith fez uma observação interessante. Sim. Não foram vistos membros da cúpula do MPLA. Não foram vistos governantes que são membros da direção do MPLA. Não foram vistos deputados que são membros da direção do MPLA. Sendo certo. Será uma observação interessante. Sendo mas certo, não vamos querer que os seus avós, os meus papás, né, que vão à marcha num sábado. Não é? Sendo certo, caro jornalista Luís Fernandes, que ao fim e ao cabo esta marcha veio provar de modo claro e inequívoco sobre o atual nível de aceitação interna relativamente aos intentos de João Lourenço atualmente, que mais visam gerar claramente uma instabilidade interna ao MPLA e que pode, se calhar, em última ratio, colocar em causa a própria subsistência deste partido político. Muito bem. Simão Cololo, a marcha do passado dia 7 de novembro, ou melhor, de setembro, decorreu poucos dias depois da realização daquela reunião inédita do presidente João Lourenço com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido de todo o país. Tiveram mais de 2.500 militantes, incluindo também os primeiros secretários provinciais. E naquele momento, naquela circunstância, foi manifestado o apoio inequívoco ao presidente João Lourenço. Justificava-se depois daquele conclave uma marcha de apoio em que, como observou o Smith Chicote, muitos membros da direção não estiveram presentes. Inclusive, há uma observação que está a ser viral nas redes sociais. No tempo do presidente José Eduardo Santos, víamos os filhos do presidente em todas as manifestações. Isabel dos Santos, assim até chegou ao Comitê Central. No caso do presidente João Lourenço, não vemos os seus filhos envolvidos nas manifestações públicas de apoio ao líder. Qual é a sua observação?
Portanto, acompanhamos aquilo que é a marcha, né, através das redes sociais e outros mídias. Na verdade, os objetivos da marcha, para aquilo que nos foi dito, e uma pessoa com autoridade para se pronunciar sobre a marcha foi o primeiro secretário do MPLA, que disse, na verdade, que os objetivos da marcha eram dar corpo naquilo que é a nova lei da divisão administrativa, dar um apoio segmental no ato ou na nova lei que é da divisão administrativa. Esse foi o inicial objetivo da marcha. E por que desta marcha? Penso eu, daquilo que eu entendi que pude sacar da marcha, é que a quando daquilo que é a iniciativa legislativa para a nova divisão administrativa gerou um grande debate. E esse debate também foi alvo aqui, afinal, na Rádio MFM. E nesses debates houve posições divididas, posições quer seja de militante, quer seja daqueles que não são militantes. Portanto, fez essa marcha por quê? Porque, na verdade, pensou-se o seguinte: a ideia que se tinha inicialmente é de que, na verdade, a ideia da divisão administrativa é uma ideia una do presidente do partido MPLA e, competentemente, do presidente da República. É através dessa marcha que se trouxe a ideia de que, na verdade, não. Essa ideia da divisão administrativa é uma ideia concertada no seio do MPLA. E por quê? Porque penso que o MPLA é o partido que eu me conheço como pessoa, né, que governa Angola, e se calhar tem as suas razões de ser muito profundas que levou... Mas recorda-se de como é que a divisão político-administrativa sofreu uma metamorfose em que se incluiu a província de Luanda? Foi numa belíssima sexta-feira, numa reunião do Bureau Político do MPLA, em que o Bureau Político recomenda ao grupo parlamentar do MPLA no sentido de introduzir no debate da Assembleia Nacional a divisão da província de Luanda, numa altura em que já se encontrava em debate na Assembleia Nacional a proposta de lei sobre a divisão política e administrativa do país. Portanto, a própria ideia em si não foi concertada. A reunião do Bureau Político foi numa sexta-feira. Naquele mesmo fim de semana, começava as jornadas parlamentares do MPLA na cidade de Cuito-Bié, e o Presidente da República despachou para o Cuito o Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, para explicar ao grupo parlamentar em que consistiria a divisão da província de Luanda. Portanto, não houve concertação prévia. Houve um anúncio primeiro, depois a explicação ao grupo parlamentar e, na sequência disso, a introdução no Parlamento. E são factos, vou apenas a recordar como tudo aconteceu. Pode continuar. Penso que, na verdade, também tem outro sinal. Se nós ficarmos atentos, na verdade, àquilo que foi no princípio do ano, que é a abertura das jornadas políticas do partido MPLA em janeiro, se a memória não me atraçou, esse elemento da divisão administrativa do país com destaque já fez coro naquilo que foi o discurso. Não, refiro-me à província de Luanda, especificamente. Sim. Mas também, extensivo ao país, não só Luanda, também já fez coro no discurso do presidente do MPLA. Aquilo que eu pude estudar no discurso já estava lá contido a intenção, na verdade, da divisão administrativa do país com destaque aqui que eu cito. Não, desculpa só, a divisão do país, a divisão política e administrativa do país é debate desde 2021, muito antes das últimas eleições. A questão é a província de Luanda. A grande polémica que se gerou, e eu sou jornalista e já ouvi vários debates sobre isso, em relação ao Mochico e ao Quando Cubango, houve alguma aceitação. Em relação ao Luanda, houve uma estupefação que se mantém até agora. Não, eu não distorço esse pensamento, mas na verdade eu não divido a divisão administrativa meramente, eu não me foco só na divisão administrativa meramente de Luanda. Por quê? Porque a divisão é em seu todo o país e também Luanda está incluída naquilo que é a divisão administrativa, na verdade, do país. Por isso é que eu falo na forma do país, não falo divisivamente em Luanda. Tá, então quer dizer que a marcha, digamos, foi bem conduzida no sentido de apoiar a divisão político-administrativa do país. Exatamente. Incluindo a província de Luanda. Incluindo a província de Luanda. Penso que a ideia inicial era essa, trazer a ideia de que, na verdade, que não é uma posição unilateral do presidente do MPLA, mas sim uma posição do próprio partido. Dali, resultante dessa marcha, em que visa demonstrar que os militantes do partido do MPLA estão com o seu presidente do partido. Agora, trazendo aquela questão, na verdade, que não se viu aqui as figuras de coro do MPLA, é dois elementos importantes. Um, por elemento de idade. Se calhar, penso, esse é o meu pensamento. Outros, por responsabilidades que têm a nível... Há ministros da sua idade, Vera Daves, Marci Lopes e Dionísio da Fonseca. Vou chegar nesse aspecto. É que eu disse. Tem mais energia do que eu. Eu indico esses aspectos. O primeiro elemento tem que ver, na verdade, se calhar com fatalidade. O segundo elemento, na minha perspectiva, tem que ver, se calhar, na verdade, com as ocupações que tinham naquele momento, pela responsabilidade que têm também no aparelho do Estado. Lembra-se que muitos que são militantes do partido MPLA têm grande responsabilidade a nível do aparelho do Estado.
E outro terceiro elemento também não podemos fugir. O facto de nós não tivermos essa Mas a visão marcha ampla. foi num sábado. O facto de nós não tivermos essa visão ampla, porque também nem a mim que falo, nem o colega que esteve lá presente na marcha. A informação que nós tivemos é através dos mídias, se calhar também não tivemos todo o alcance de ter aquela toda a imagem. E repara, essa questão, na verdade, que as figuras de cor não tiveram lá, é muito discutível. É muito discutível por quê? Porque no segmento do partido MPLA e naquilo que temos visto nos últimos dias, que vimos pelas mídias e não só, vimos que, não, na verdade, independentemente dessas pessoas terem cargos de grande relevância a nível da sede do partido, está incluído também nos CAPs. E, aliás, na marcha também foram chamados os tais CAPs. Pressupõe dizer que esse elemento também estiver lá intrinsecamente ligado a nível da marcha, nos seus municípios, tudo mais. Por isso, dá a razão de não se ter aquela ideia de ver toda aquela aglomerada das figuras que, na verdade, se pretendia. Fotos envolvendo a atividade existem aos montes, sobretudo ao Sim, nível mas das calma, redes sociais. Felipe, é a opinião do Cololo. Vamos ouvir a Sim, opinião na minha dele. opinião é isso, porque esses Não elementos se são pode tidos como basear figuras. num escamotear da verdade e dos factos, que são mais do que evidentes. Eu trago essa Smith ideia. Chicote falou, assim, no primeiro round é bom não interrompermos. Depois vamos nos interromper Sim, normalmente. Isso é para dar sequência daquilo que eu disse, porque esses elementos que têm também cargos de direção a nível do partido MPLA estão intrinsecamente ligados ao seio dos seus capos. E essas marchas também foi realizado a nível dos outros demais municípios. Se calhar não essa visão do aglomerado dessas figuras que se pretendia. Agora, a necessidade do presidente reunir com os CAP de todo o país e depois a necessidade de se convocar uma marcha como esta que estamos aqui a analisar, não traduz algum sinal de instabilidade no seio do partido ou traduz a ideia do reforço da coesão? Portanto, daquilo que eu posso analisar, penso, não é? Que tem os objetivos iniciais que levaram, na verdade, à realização desses encontros como tal. E é como temos dito nas gírias, as equipas, em algumas vezes aquelas que ganham, para se manter compacta é importante que a todo o tempo que realizem um diálogo. E penso que deve ser esse também o caminho. Pode existir algumas outras discrepâncias, não é? Que temos visto a nível das redes sociais e não só. Pode existir outros elementos, na verdade, que se sente que deve reforçar, deve se transmitir. Nós queremos só a sua coesão. opinião. As redes sociais são as redes sociais. Pronto, na minha opinião, eu penso que, na verdade, é o reforço daquilo que é a coesão existente no seio do partido, não é? E trazer a ideia também da maturidade daqueles que são os novos elementos que vão entrar do partido. Claro, aqueles que eram os dirigentes dos determinados CAP antigamente, muitos deixaram de ser dirigentes. Pelo que eu assisti nos últimos tempos, houve algum incremento de nova geração nos CAPs e houve também alguma renovação de mandato. É importante que teriam que estar com o seu líder, que é o presidente do partido MPLA, no sentido deles transmitir na primeira pessoa as ideias iniciais do seu partido. Penso que essa foi a razão da reunião. Carlos Rosado de Carvalho. Reunião com as bases, seguida de uma marcha de apoio ao líder, na qual foram duramente criticados aqueles indivíduos que se manifestam predispostos a novas candidaturas para a liderança do MPLA. O que é que isso traduz? O MPLA goza de boa saúde ou haverá mesmo águas bastante agitadas no interior da grande família do MPLA? Pois, eu acho que, como dizem os franceses, déjà vu. Eu acho que é até um regresso ao passado, não é? Estas coisas da marcha de apoio ao líder, de estudar o discurso do líder, são clichês que nós já estamos habituados e que eu achava que o MPLA já não teria. Eu desvalorizo esta coisa das presenças. Enfim, foram marchas provinciais, não é? Até municipais. Até municipais. E, portanto, onde é que iam? Quer dizer, acho até bem que os filhos aliás, eu acho que era um dos sinais positivos de João Lourenço. Foi esta coisa, mas os filhos não têm nada aqui ir. Se eles são do MPLA, devem ir. Agora, se não são do MPLA, não têm nada aqui ir e nem atribuo significado nenhum a isso, nem às presenças e às ausências. Por exemplo, eu agora não me estou a lembrar, mas nunca vi a ministra Vera Daves em nenhuma manifestação, não é? Nunca vi é membro do Biro Político, sim, do Comitê mas Central do Massano MPLA. também nunca vi, não sei se eu nem sei se é membro do Biro Político do Dr. Massano, também nunca o vi em nenhuma marcha, portanto, enfim, de alguma maneira desvalorizo. Mas agora é um regresso ao passado, estas e a partidos concretos, não é? Isso é coisa de comunistas, de partidos comunistas, de partidos socialistas, esta coisa do reforço, do apoio ao líder e não sei quê, e bater palmas ao líder, culto da personalidade. O que nós vemos agora é culto da personalidade, e o que eu estranho é que uma pessoa, que é o presidente João Lourenço, que quer no partido, quer no país, está há 2 anos no fim do mandato, eu não consigo perceber qual é este regresso ao culto de personalidade. Eu não consigo.
Não entendo. E, portanto, agora, eu acho que isto também é sintoma de alguma divisão interna. Aqui o Cololo estava a dizer que estão todos unidos, mas não é isso que a gente vê. Nós não vemos união no MPLA e é assumida até nessa tal reunião, que nós não tivemos lá, não sabemos, mas foi dito que essa, digamos, desunião foi visível também nas perguntas, naquilo que se ouve lá, e há claramente. E, aliás, há membros, eu vi, creio que foi o Manuel Homem, o primeiro secretário da província de Luanda, a dizer que as pessoas não se deviam, que falta ainda muito. Porque o discurso é esse, falta muito tempo, não é? E o presidente é presidente até ao fim do mandato. E que ninguém se pode manifestar Sim, contra. mas Carlos, há mais aí um fenómeno. Falamos da reunião com o SCAP, falamos das marchas municipais, que seja. Mas também há um fenómeno que está a acontecer nas redes sociais de uma enxurrada de textos apócrifos, não assinados, anónimos, de supostos militantes do MPLA a desferir golpes duros contra aquelas pessoas que aparentemente estão predispostas a candidatar-se à liderança do partido. Justamente. E eu pergunto, num partido normal, numa democracia normal, as pessoas que se pretendem candidatar têm que o anunciar com alguma antecedência, não é? Portanto, não parece que seja uma afronta ao líder. Agora, é uma afronta àquilo que é praxis, que é termos líderes por indicação, não é? O presidente João Lourenço terá sido indicado o presidente Eduardo Santos, não, porque o presidente Neto estava morto e, portanto, não tinha a possibilidade de o fazer. Mas, portanto, é isso que enfim, e aqui o Smith disse, e muito bem. Nós não somos, eu não sou do MPLA, nem sou do UNITA, sou uma pessoa independente, mas nós temos interesse por aquilo que se passa dentro dos partidos angolanos, não é? Seja da UNITA, seja do MPLA, são coisas que nos dizem respeito, são coisas que têm interesse. E, portanto, o que eu vejo aqui é, efetivamente, um regresso ao passado. Essas marchas convocadas, aquilo que eu acho, enfim, sem querer pôr-me e interpretar o desejo dos militantes, mas eu atrevo-me a dizer, aquilo que os angolanos gostariam, mesmo sem serem membros do MPLA, é que houvesse uma maior democracia interna, candidatos múltiplos, que as pessoas se apresentassem, que apresentassem os seus programas, que houvesse debates na televisão entre os diferentes candidatos. Eu creio que é isso que nós todos gostaríamos, todos ou quase todos gostaríamos que acontecesse. E mais do que isso, tu fez, enfim, eu não posso dizer os nomes, mas tu falas com pessoas que são militantes do MPLA e que dizem isso, ainda esta semana falei, que dizem que este regresso, eu já deixei de ir aos CAPs, porque isto afinal é tudo a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, tem que se aplaudir, tem que se discutir, ver o discurso do líder, e portanto eu acho que isto é um regresso ao passado, que é indesejável do meu ponto de vista, para o maior partido do país, e que governa o país há 50 anos. Não é? Joaquim Jaime, repare no seguinte, quando o engenheiro António Venâncio, que é militante de base, anunciou que pretendia candidatar-se a presidente do partido, do MPLA, não houve qualquer rebuliço. Quando o general Higino Carneiro anunciou que estava a ponderar a possibilidade de avançar com uma candidatura, já houve maior atenção. Agora, quando surgiu o nome do antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, embora ele não se tenha ainda pronunciado, mas só o facto de alguém surgir como sendo o seu apoiante, as águas ficaram agitadas. Como é que tu vês isso efetivamente? Foi na sequência disso, Joaquim Jaime, que houve a reunião do SCAP, houve a marcha de sábado passado e mais. Surgiram os textos anónimos nas redes sociais. Qual é a leitura que faz, Jaime? Sim, Alves. Desculpem, rádio ouvintes, por sorrir. É que cada sujeito tem um peso específico e o peso dos sujeitos também demanda reações diferenciadas. Sem desprimor do engenheiro António Venâncio, devo dizer que é um militante corajoso que teve, pela primeira vez, depois do fracassado congresso de Lusaka, em que concorreu o Dr. Antônio Agostinho Neto, já malogrado, e Daniel Chependa. Foi um congresso inconclusivo,
Inconclusivo, nunca mais se tinha registrado na história do MPLA um congresso em que tivesse um indivíduo que ousasse então desafiar a liderança. E já disse aqui que os partidos políticos têm histórias muito próprias e as dinâmicas democráticas também elas devem obedecer à história, à cultura, às tradições de cada povo. Nós nunca seremos uma democracia igual à ocidental. E mesmo no Ocidente, as democracias não são as mesmas. Mas, Joaquim, já não é? Estamos aqui a querer ouvir de si. Eu chego até aí. Mas este é o problema. A praxe do nosso programa é mesmo responder às nossas perguntas. Por que razão um militante de base não criou nenhum rebuliço e quando surgem pesos pesados, general Gino Carneiro, que ocupou vários cargos no governo, e fala-se de Nandó, então só falta mesmo ser Presidente da República. Foi vice-presidente da República, foi presidente da Assembleia Nacional, foi ministro do Interior, foi comandante-geral da Polícia Nacional. Portanto, eu queria a sua leitura sobre esta perturbação. Eu chego até aí. Quer dizer, nós quando estamos a analisar questões de natureza humana e social, às vezes é preciso explicar e contextualizar bem as coisas. Se fôssemos engenharia 1 mais 1, 12, isso no desconto é universal. Mas que nós temos variáveis têm que ser mesmo explicadas. Pois, indo para a gênese do MPLA, o MPLA é um partido de matriz marxista e que andou nessa divisão entre a corrente maoísta defendida por o Viriato da Cruz e a corrente mais marxista do leste defendida por Lúcio Lara. No fim de tudo, vincou a corrente defendida por Lúcio Lara. Eu sou forçado a fazer uma pergunta muito simples. 50 anos depois ou 60 anos depois, qual é a ideologia do MPLA? Se nós estamos num computador, antes de instalar o sistema operativo, aquele sistema de fábrica padronizado que já vem na placa-mãe. E esta placa-mãe existe no MPLA independente, e em todos os partidos, independentemente das metamorfoses impostas pelas dinâmicas sociais. O MPLA é aquele partido que, por predefinição, a sua estabilidade depende das fileiras cerradas no entorno do líder. Independentemente de tudo que haja, nunca se transpira para fora algum movimento de contestação à liderança. O líder não é questionado para fora. E onde é que o senhor, por exemplo, vê esses movimentos de contestação? Smith, deixa-me concluir. Se tu vais ver o primeiro regulamento interno do MPLA, já está lá escrito que a democracia interna explica o que significa democracia interna. Quando tu ouves falar de crítica e autocrítica e democracia centralizada, tens que perceber o que isso significa. E o MPLA não mudou, independentemente de hoje ser um partido de centro-esquerda, saiu daquela esquerda radical, mas a sua estrutura de funcionamento e disciplina interna mantém-se. Então, estes movimentos, quando o general Antônio Venâncio, quase que não faz moça, mas quando surge o general Gino Carneiro, pelo histórico que tem, é um indivíduo financeiramente tranquilo, com capacidade de ter à sua volta alguma plateia que a sua capacidade financeira e o seu carisma podem chamar. Quando vem, supostamente, o mais velho Nandó, que já foi tudo nesse país, só falta ser presidente da República, que tem muito mais peso específico e história no MPLA. Não só história pessoal, como história familiar. Os Dias dos Santos não são uma família qualquer. Mas a nossa pergunta é, Joaquim Jaime, isto é bom ou mau, na sua opinião? Eu vou lhe responder assim. Para aquilo que é a tradição do MPLA, trata-se de um ato de subversão, uma anomalia. É uma mudança. De quem? Deixa-me só. Se não interrompe. Não, está aberto o debate, Jaime. Está aberto o debate. Não, só porque quando ele interrompe, depois rouba o raciocínio. Só pena de confundirmos a opinião pública que nos acompanha. Se é um ato de subversão, isto pressupõe que há necessariamente autores desses autos de atos de subversão. Esses anúncios são interpretados como atos de subversão. São interpretados assim. Eu só gostava de combater. De longe eu tenho a seguinte ideia. Só um minuto, Jaime. De longe eu tenho a seguinte ideia. Na verdade, nós até não podemos apelidar isso como um ato de subversão. Porque, na verdade, as informações que têm rolado em sede da candidatura desse elemento. Pelo contrário, devia ser interpretado como um ato de tentativa de salvação, ainda que ao limite do partido. Eu percebo da seguinte maneira. Temos um presidente João Lourenço que a essa altura é duplamente impedido, nos termos da Constituição e dos estatutos do MPLA,
de vir a concorrer nas próximas eleições gerais, primeiro, e segundo, como consequência disso, nos termos do número 1 do 120 dos estatutos do partido MPLA, não poderá concorrer, portanto, a sua própria situação no próximo Congresso. Vamos fazer aqui um acordo. Sob pena nas próximas eleições gerais, o MPLA ter de apresentar um candidato a presidente da República impedido nos termos da Constituição. Há aqui uma clara tentativa de salvação. Vamos lá chegar. Só um minuto, Cololo. Chicote, vamos com calma. Obrigado. O Chicote é um jovem interventivo, por isso é que está aqui, mas não pode impedir que os outros concluam o seu raciocínio. Vamos com calma. Isto é que poderá ser subversão. Roubou a palavra o Jaime, roubou o Cololo. Não me deixa fazer uma pergunta, assim também não vale. Cololo, quem estava a falar era o Jaime. Se é ponto de ordem, faça a sua observação sim. Para que o Jaime possa concluir. A minha observação é a seguinte, e é muito sintética. Na verdade, eu não entendo esse ato como subversão, porque aqueles que são as chamadas vozes de contrariedade, e aliás, na sua locução inicial disseste muito bem, que há partilha de muitos textos não assinados. Logo, esses textos não têm autenticidade, não são autênticos. A não ser autêntico, nós não podemos traduzir a ideia que é originária do internamento do próprio partido MPLA. Sim, mas o MPLA também não se demarca, desculpa, o MPLA até tem um departamento de informação e propaganda dirigido por Esteves Hilário, não se demarca da autoria desses textos, porque vêm assinados militante do MPLA. Automaticamente, enquanto o sujeito, o MPLA, a entidade do MPLA, não se demarcar melhor, serão tidos como textos encomendados pelo próprio MPLA. Os textos que saem, pelo aquilo que eu noto, os textos que saem contra o MPLA todos os dias, se tivesse que se demarcar todos os dias, penso que o trabalho do Esteves Hilário seria todos os dias se demarcar não são textos. Contra o MPLA, desculpa. Vamos clarificar. Contra são textos candidatos. Smith Chicote, vamos com calma. Smith Chicote, tem que ter calma. Final é MPLA. Não, calma, Cololo, Simão Cololo. Vamos só esclarecer com verdade. Os textos a que nos estamos a referir são textos supostamente do MPLA contra quem afronta a liderança do presidente do MPLA. Portanto, são textos fazendo apologia ao MPLA e à liderança do presidente João Lourenço. Eu entendo esse pressuposto. E eu lhe digo mais. São textos de supostos advogados do MPLA, para ser mais claro. A assistência e a atenção que é prestada a esses elementos, o Antônio Venâncio que acabou de citar, e o General Higino Carneiro, na verdade, quer seja do ponto de vista da dimensão social, tem uma disparidade. Existe uma disparidade enorme. Hoje você falar, na verdade, quem não conhece, qual é o cidadão que não conhece o Higino Carneiro? Independentemente de preencher as fileiras do partido MPLA. Diferente do engenheiro Antônio Venâncio. Conhece, na verdade, aquele que lida muito com as elites do partido MPLA e aquele que faz alguns estudos, porque eu até conheço que é arquiteto. É aí onde eu também o conheci. Mas agora, é engenheiro civil, pois. Agora, a grandiosidade do general Higino Carneiro, na verdade, é conhecida de todos. Independentemente de ser militante do MPLA, teve cargos, na verdade, naquilo que é o aparelho do Estado e mais. Tem outras atividades sociais que lhe dão grande relevância do ponto de vista social. É normal que ele seja conhecido. E essa reação ou vontade putativa, na verdade, de que também ele venha a ser candidato, possa ser que não seja só uma vontade interna do próprio partido. Possa ser também vontade de cidadão interno. E, aliás, também nós não podemos ver isso como elemento só positivo. Há outro sinal. A imagem do próprio general Higino Carneiro, na verdade, também é dividida. Há pessoas que vão positivo, há pessoas também que vão para a negatividade. Há também outros elementos aproveitadores. Possam ser que incitam para que avancem nesses aspectos que da amanhã também tirar dividendo daquilo que as negatividades... Vamos deixar que Joaquim Jaime conclua o que estava a dizer. Certo. Mas Jaime, tem mesmo que concluir. Vamos fazer um programa um dia para o Jaime nos contar bem a história do MPLA. Este programa não é hoje. Faz favor. Também. Às vezes eu preciso da gênese. Eu conheço o MPLA primeiro do que você, porque eu deixei primeiro. Certo. Isso aqui sem sombra de dúvida. Mas não necessariamente melhor. Olha, obrigado, Carlos. Obrigado. Eu quando dizia que era um ato considerado de subversão, não estou a chamar subversivo mais velho Nandó, nem o general Higino Carneiro, com todo o respeito. Aliás, eu preciso clarificar que Nandó ainda não disse nada. Aliás, a concorrência está a dizer, neste momento, que Nandó, nos próximos dias, poderá fazer um pronunciamento público. E esse pronunciamento poderá ser o quê? Poderá ser, sim, eu assumo, vou avançar. Ou não. Ou não vou nada avançar. Alguém me convidou, ponderei e achei que era melhor não avançar. Portanto, Nandó, temos de ser claros a dizer que... Ou então sim, ainda é muito cedo. Ou ainda é muito cedo. Portanto, quando nos referimos ao mais velho Nandó, como diz, Fernando da Piedade Dias dos Santos, temos que clarificar que ele não fez qualquer pronunciamento. Exatamente. Ele é tido como tendo sido considerado
por pessoas como o antigo secretário-geral Dino Matrose, de ser a preferência de um grupo de pessoas do MPLA. Portanto, não é o sujeito Fernando da Piedade Dias dos Santos que disse viva voz quer ser, que fique bem claro. Sim, isso fica claro. Agora, quando eu digo que é um ato de subversão, o que é que se passa? Além da própria história que eu já disse aqui, na apresentação da agenda política para 2024, que o Cololo fez referência no início, o primeiro eixo estratégico daquela agenda diz exatamente defender e promover a imagem e o prestígio do MPLA e do seu líder. Este é um compromisso para todos. Significa dizer que qualquer indivíduo nas fileiras do MPLA que a essa altura parece dizer que eu vou substituí-lo, ele está em contradição com este eixo estratégico que foi apresentado para 2024. Primeiro, qualquer indivíduo que tenha pretensões de substituir o presidente João Lourenço em obediência a esse instrumento interno do partido, a que todos estão sujeitos e comprometidos com seu cumprimento, deve manter-se em silêncio em princípio. Algum pronunciamento sobre essa matéria deve ser um pronunciamento interno e não trazê-lo para fora. Mas posso dizer, agora esta tem que ser. O presidente João Lourenço, a uma certa altura, e antes de tudo, anunciou que estaria disponível. Não foi isso? Foi por causa disso que ele fez uma travessia do deserto, não foi? Mas naquela altura... naquela altura antecedeu-se de um pronunciamento do Eduardo dos Santos. A memória de elefante do Alves dos Santos. Jaime, o Carlos tem razão. Em agosto de 2001, o presidente João Lourenço, na altura, disse que avançaria. E fez uma travessia do deserto de 13 anos. Não, mas só foi reabilitado em 2014. Justamente. Sim, mas avançaria depois do ex-presidente José Eduardo dos Santos ter se manifestado que não estaria mais interessado. A questão não é esta. Sim. A questão não é esta. Em agosto se manifestou. Em agosto, não me lembro do dia, na Assembleia Nacional, na antiga Assembleia Nacional, Palácio dos Congressos, o presidente José Eduardo dos Santos disse: o partido deve preparar o seu candidato para as próximas eleições. E esse candidato já não se chamará José Eduardo dos Santos. Exatamente. Houve um berreiro, choradeira, como é que se chama? Rodé Gil e outras senhoras do partido choraram, o líder vai nos abandonar. Na sequência disso, João Lourenço disse que estava disponível. Deu uma entrevista a 2 jornais no mesmo dia. O Jornal A Capital é o que o e o Higino Jornal está a Inglês. fazer. O Higino está a fazer, não disse. E o que é que aconteceu? Foi castigado. Claro. Agora, é o que o Carlos disse. A história repete-se quase 20 anos depois. Não, o MPLA avançou, estagnou ou recuou? Não, Carlos. em circunstâncias diferentes. Primeiro é que o líder diz. Já há muito tempo, Primeiro que o líder diz: não serei eu o candidato. Os homens são impacientes, mas tem mesmo que ter E na paciência. altura, a segunda pessoa do partido era o presidente João Lourenço, era o sucessor natural dele. Ele, enquanto sucessor natural, naquela altura até considera-se. Então a Luísa Rogério. Não, a Luísa Damião. A Luísa Damião é assessora natural do presidente João Lourenço. Espera. Meu querido. Por amor de Deus. E tem mais, é que agora também tens um motivo, que é o presidente já não se pode recandidatar. O outro disse que não se recandidatava. Este não se pode recandidatar, mas é natural. Mas o que passa agora? Se as pessoas se posicionam. Exatamente. Não. Eu também, para pego nesse aspecto, também tenho dualidade de pensamento. Eu também posso pensar o seguinte: se já não tenho condições, da verdade, de não me candidatar, também penso que não tem razões suficientes o presidente João Lourenço de criar impedimento para que os outros se candidatem. Claro. Não tem razões. Certo. Porque, na verdade, tem limitações. Se tem limitações, qual é o interesse que eu tenho de conflitar com o outro quando eu não tenho razão de Aqui me há candidatar? limitações de duas naturezas. é E uma limitação. Doutor Doutor Cololo, Mas, Doutor mas, Cololo, também podemos aqui afastar. A Podemos única aqui coisa que eu estou a afastar. fazer Podemos é aqui tentar traçar um paralelo entre aquilo que está a acontecer agora e o que aconteceu em agosto de 2001. Portanto, tu dizes, um dos impedimentos pode ser removido em dezembro. Claro, mas ó, Jaime. Então não, pode Se ser, há não podemos impedimento- ser absolutos. Não, desculpa, Jaime. Não, se há Mas, impedimento, eu não senhores, estou a ver qual é a intenção. do Nós presidente também João Lourenço sabíamos que o impedir presidente os José outros Eduardo candidatos. Santos, Penso eu não sei, que disse não há várias vezes que razões, não isso é seria. subjetividade. Disse uma vez que não Só foi seria. dessa vez. subjetividade. O Mas que eu estou aqui também é tentar pôr-me na pele dos outros. É o seguinte: o presidente João Lourenço quer segundo os estatutos do MPLA, quer segundo a Constituição, não se pode candidatar nem a uma coisa nem a outra, não é? Não, eu queria deixar essa questão para mais adiante, porque
Um minuto, Smith Chicote, por favor. Porque há um congresso extraordinário em dezembro, embora não tenha sido ainda formalmente convocado e nem saibamos qual é a agenda, poderá ser a revisão dos estatutos. Portanto, Nós precisamos ter em conta... eu estou a falar, meu caro amigo Smith Chicote, poderá o congresso de dezembro próximo remover esse artigo 120 que condiciona o candidato do MPLA a Presidente da República ao facto de ser Presidente do partido. Mas mais uma vez eu te ponho um paralelo com o Presidente José Eduardo Santos. Aconteceu exatamente o que... Também queria alterar os estatutos, também queria continuar como Presidente do partido e não foi permitido. Portanto, mais uma vez, tens aqui um paralelo entre aquela situação e esta. Sim, portanto, as pessoas têm legitimidade. Penso eu, não é? Mas há uma questão que o Cololo levantou, que eu acho que é interessante e vocês não prestaram atenção. Será um facto que o Presidente João Lourenço quer impedir que os seus camaradas se candidatem? É o que parece. Pelo menos parece que quer escolher a pessoa, inclusivamente traçando já um putativo perfil do futuro candidato do MPLA. Meus senhores, respondam-se a essa pergunta. Coloca-te na pele de João Lourenço. Depois dessa falange toda. Respondam-se a essa pergunta que o Carlos respondeu de forma telegráfica. Será que é isso que os senhores sentem, que o Presidente João Lourenço estará a impedir que outros camaradas concorram à liderança do partido? Smith Chicote. Não é que eu sinta. A esta altura, os factos apontam para este sentido. Ou seja, João Lourenço está a essa altura a caminhar em dois sentidos distintos ao mesmo tempo. Ou seja, corre a esta altura contra o tempo no sentido de, no limite, poder rever, quiçá, a Constituição e já agora no Congresso Extraordinário do MPLA, possivelmente, eu não sei, e é preciso olharmos bem para aquilo que determinam os estatutos do MPLA relativamente às competências inerentes ao conjunto de deliberações que podem ser tomadas em sede de Congresso Extraordinário. Portanto, voltando, só um limite. deixa-me, por favor, terminar, agradecer imenso. Vê-se claramente... Mas interrompe, toma lá da cara. Vê-se claramente... Para ele não se estender, para não errar. Só há um limite. O resto tudo pode ser feito. Vê-se claramente que está a caminhar em dois sentidos. De procurar essencialmente, quiçá no limite, rever o impedimento previsto pela linha B do número 2 do artigo 110 da Constituição da República de Angola, que o torna a essa altura inelegível ao cargo de Presidente da República às próximas eleições gerais e, como consequência disso... Sim, mas como é que o Presidente vai alterar a Constituição da República? Não pode. É uma possibilidade... A Constituição da República pode ser revista nos termos previstos pela Constituição. Ou seja, e embora a essa altura o MPLA não tenha maioria para o fazer... maioria, o time ainda não é esta. Essa Constituição é de 2021. Acho que o Carlos Alves está a fazer uma interpretação errada dos limites temporais inerentes à possibilidade de revisão constitucional. Ou seja, independentemente de existir um limite temporal que são de 5 anos, a Constituição pode ser revista a tempo a todo momento, a todo instante, desde que se reúna a maioria necessária para o fazer. E eu, particularmente, acredito que o Presidente João Lourenço, a essa altura, esteja a correr para este sentido, num primeiro momento, porque basta olharmos para os sinais. Eu perguntaria, que razão, por exemplo, teria um presidente que caminha a largos passos para o final do seu segundo e último mandato, teria para, por exemplo, pedir, nos termos das prerrogativas que lhe são conferidas enquanto chefe de Estado, relativa à iniciativa legislativa, solicitar que a Assembleia Nacional, por exemplo, aprovasse a mais recente lei voltada, por exemplo, a questões de vandalismo, por exemplo, que em minha ótica mais servem para limitar todo um conjunto de direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagradas. Smith Chicote, vamos agora vamos disciplinar penais a nossa... absurdas. Smith Chicote, Sim. O programa termina às 13 horas. Exatamente. Com vontade ou sem ela, temos que abandonar estes estúdios às 12h55, só um minutinho. Vamos dar 2 minutos apenas a cada um. Sim. Tem mais 30 segundos, meu caro. Está bem. E num segundo o momento, o presidente corre para a possibilidade de, na pior das hipóteses, não vendo concretizado o seu intento inicial, conseguir, no mínimo, ter na liderança do MPLA em sua substituição
alguém que seja indicado ou nomeado por si a dedo. De tal modo que é pretensão do Presidente da República a esta altura, claramente, que se ele não puder vir portanto, e não pode nos termos dos estatutos do partido Conclua, vir meu a caro, concorrer, por favor, conclua. nomear a dedo alguém que lhe possa vir a substituir num congresso com candidatura única. Joaquim Jaime, um líder em funções, seja de uma organização ou chefe de Estado, o que seja, é natural que queira influenciar a eleição do seu sucessor. Até aqui não há nada de errado. Talvez... Calma, eu estou a fazer uma pergunta, Jaime. O Jaime já está a fugir da minha pergunta. Não, é que eu já li o raciocínio da pergunta, mas pode continuar. Mas Sendo natural que o líder em funções possa influenciar a ascensão do seu sucessor, do seu substituto, também isso lhe dá o direito de impedir que outros concorram? Ele não está impedindo ninguém. Até agora não se pronunciou nesse sentido. Só chamou a atenção que não há aqui renovação de mandato na liderança do partido. Ponto final. Para dizer o quê? Em dezembro, quem tiver... candidatura. Calma. Em dezembro, Sim, quem Chicote. tem alguma pretensão de se candidatar a presidente do MPLA, isto está afastado. Para quem diz, aguardem o momento certo no Congresso Ordinário em 2026. Mas quem está interessado em concorrer à liderança do que seja, neste caso do MPLA, não pode começar a preparar-se com 1-2 anos de antecedência? Ou será ato de subversão? Os documentos internos do partido são de cumprimento obrigatório. Todos os militantes devem obediência a esses instrumentos. E eu aqui apresentei o primeiro eixo da agenda para 2024 é essa: proteger, defender o prestígio do MPLA e do seu líder. Não ficou no subentendido, designou mesmo seu líder, camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Significa dizer que a essa altura qualquer movimento de contestação, qualquer movimento de apresentação de pretensão de substituir antecipadamente representa em termos internos uma subversão a esse primeiro eixo da agenda política. E um militante, com a responsabilidade que tem, com todo o respeito, mas Veligino Carneiro não poderia, nesse momento, apresentar a pretensão de substituir no futuro um líder em funções. Mas isso viola alguma norma estatutária? Alves, nós temos que compreender como é que funcionam as dinâmicas dentro dos partidos políticos. Há aquelas regras que não estão escritas, mas fazem parte do comportamento e da forma de funcionamento das estruturas. Não está escrito. Só de saber que o primeiro eixo diz que temos que defender, proteger o partido e o seu líder. Significa dizer que eu não posso aparecer antecipadamente. Joaquim dizer Jaime, agora que eu quero esqueceu-se. substituí-lo. Já me esqueceu-se de Há uma palavra. subversão e há divisão. O prestígio. O primeiro eixo diz defender o prestígio do partido e do seu líder. Sim. Prestígio. O partido do governo é avaliado pelo desempenho da governação. Será que os efeitos da governação visíveis na pobreza, no desemprego, nas derrapagens orçamentais, na falta de investimento direto, quer nacional, quer estrangeiro, isto ajuda-nos a fazer uma avaliação de como tem sido a governação do país. Governação feita pelo partido do MPLA. A avaliação que faz é positiva? É prestigiante? Alguém na posição dos potenciais candidatos devem deixar que essa seja uma tarefa da oposição e não deles. Não é responsabilidade deles trazer essas questões à discussão externa. Deixe que isso seja uma responsabilidade, uma prerrogativa da oposição e não deles. Ao vir publicamente dizer, com todo respeito, que eu pretendo substituí-lo, está a dizer o quê? Que esse sujeito não é digno de continuar a dirigir o partido. Se não é digno de continuar a dirigir o partido, será que é digno de continuar a dirigir o país? Esta é uma leitura que se faz para fora. Com muita E alguém pena. dentro do partido, com essa responsabilidade, deve ter cautela com essas interpretações que são feitas dos seus pronunciamentos. Com muita pena e tristeza que vejo um jovem, que acredito que seja, desculpe-me que tenha que lhe dizer isso, seja militante do MPLA, seja um desconhecedor claro daquilo que vem plasmado nos estatutos do partido do MPLA. E antes que faça a leitura do que vem disposto no artigo 13, deixa que ele diga que tu tens em Angola um Estado democrático de direito. De direito significa que a atuação dos mais diversos órgãos que compõem o Estado, neste caso os partidos políticos se incluem neste âmbito, deve conformar-se à Constituição, à lei e, por caso em concreto em apreço,
aos estatutos do partido político e, portanto, documentos reitores afim. Mas o que tem nos estatutos que contraria o que diz o Jaime? Claramente ele está bem, claramente a entrar em favor. contramão aquilo que vem disposto nos estatutos. Diz o artigo 13, número 1. Os princípios da democracia no seio do partido determinam a prática da liberdade de debates, de expressão de ideias e de apresentação de propostas nos órgãos, nos organismos e nas organizações do partido e em atividades dinamizadas por este e constituem a base sobre a qual se estrutura e funciona o Mas MPLA. o Jaime não disse o contrário. Nos órgãos. Número O Jaime 2. está a dizer que não deve ser em praça pública. Não terminei o que diz, vem plasmado no número 2 do mesmo artigo. A linha A diz: a democracia interna do partido assenta nos seguintes princípios: respeito pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias fundamentais consagradas na Constituição e devidas a cada cidadão. Ora, a Constituição é a Carta Magna, o que significa que documento algum no país com força jurídica legal possa contrariá-lo, sob pena do documento, sobretudo se for uma lei, incorrer em inconstitucionalidade. O que é que se pode depreender deste artigo número 13, número 2, a linha A? Repare, pelas garantias consagradas e direitos consagrados na Constituição. Ora, a Constituição consagra, por exemplo, o direito de informar e ser informado. Agora, nota-se claramente, não se sabe por que razão, que o senhor Jaime está aqui claramente a deturpar e a escamotear de modo sistemático os factos, assente nas declarações de figuras que até ao presente momento constituem-se imputativos candidatos ao cargo de presidente do MPLA em substituição de João Lourenço. E notei há bem pouco tempo, eu particularmente penso que de modo errado, o meu colega de painel, colega de painel, por exemplo, o Carlos Rosado, a dizer, e penso que o colega aqui corroborou da mesma ideia, que há uma crise interna, e é preciso que se esclareça aqui isto, há uma crise interna no MPLA, e vejo até alguns conceituados analistas da nossa praça política fazendo, eu particularmente não acredito que haja essa crise interna, ou seja, o que existe a essa altura no partido MPLA é claramente uma crise intrínseca ao líder, ou seja, é preciso não confundirmos a instituição MPLA com um órgão unipessoal do MPLA, que é o presidente da República. Ou seja, o MPLA não está em crise, porque se tivesse que ocorrer uma crise no céu do MPLA enquanto instituição, esta teria de ter, isto é ciência, um pendor eminentemente institucional e estrutural, o que não se verifica a essa altura no MPLA, porque verifiquem, por exemplo, que os órgãos e as estruturas do MPLA continuam em pleno funcionamento. Uma crise de crise institucional implicaria que altos dirigentes, por exemplo, da cúpula, com poderes reais de decisão e influência no seio do partido, estivessem, por exemplo, a degladiar-se entre si, o que não ocorre. Vamos ouvir. Para terminar mesmo esta minha intervenção, caro jornalista, portanto, fica aqui claro que não são reunidos aqui pressupostos para que se pudesse considerar que há uma crise interna no MPLA, ou seja, o que se verifica aqui é que estamos a essa altura diante de um presidente do MPLA que, feito Mike Tyson político, de modo recorrente e sistemático, agride, socorrendo-se aos excessivos poderes que lhe são conferidos pela Constituição enquanto presidente da República e socorrendo-se essencialmente àquilo que são os poderes que lhe são conferidos pelos estatutos do partido. Não precisamos não confundir aqui as coisas. Vamos ouvir também outros intervenientes. O Clô está calado. Só mais 15 segundos. Só mais 15 segundos. 14, 13. Portanto, para dizer o quê? Não há aqui crise. Tanto é que os visados nos últimos tempos, eu aqui vou trazer à colação a figura do histórico general afeto ao MPLA e dirigente Francisco Higino Lopes Carneiro. Reparem, por exemplo, que numa altura em que na semana finda, por exemplo, o senhor foi de todas as maneiras possíveis vilipendiado, o senhor em reação faz um post nas redes sociais apelando a que os militantes do partido e sobretudo os seus seguidores e aqueles que lhe são mais próximos, ou seja, aqueles que lhe são mais próximos ligados ao seu staff, continuassem a pautar as suas ações e atividades dentro dos seguintes princípios: respeito à figura do líder e, sobretudo, em respeito à necessidade de unidade no seio do partido, sob pena da oposição aproveitar-se deste momento que se esteja eventualmente a viver no MPLA. Vai me dizer que alguém que está a dizer isso é um subversivo? Claro que não.
Simão Cololo, quer falar ou quer que o Jaime responda primeiro? Jaime, vamos mesmo disciplinar o tempo, vamos depois abordar o segundo tema. O Smith tocou numa questão interessante. Não há crise interna do partido, há uma crise intrínseca ao líder. Isto, na sua opinião, como é que é? Qual é a explicação? Eu não sei onde é que o Smith foi a busca dessas informações. Eu não sei. Alguém que reúne os capos que o FOME fez naquele encontro, e embora seja inédito, e eu gosto de ler os documentos, consta também da agenda política apresentada em janeiro deste ano. Eu li para aqui para o estúdio o primeiro eixo, e se for no conjunto de ações, é justamente a primeira ação que corresponde ao primeiro eixo. Está lá, isso não foi invenção nenhuma. E ainda voltando aos estatutos, a parte preambular dos estatutos do MPLA diz que os estatutos e o programa do MPLA são os documentos mais importantes do partido. E entre estes documentos mais importantes do partido consta a agenda política. E aí foi a agenda política quem definiu, noutros termos, cerrar fileiras para a manutenção do respeito, para a manutenção do prestígio do partido e do seu líder. E ali não deixou dúvidas. Quem é o líder? João Manuel Gonçalves Lourenço. Em obediência aos estatutos do partido, que a parte preambular diz que são documentos mais importantes junto dos seus programas, é que neste momento, sem que seja convocado o Congresso Ordinário, no qual haverá sim, nos termos estatutários... Mas não se pode coartar direitos constitucionalmente consagrados, Smith, destinados aos cidadãos. Smith, O direito de informar e ser informado é um direito constitucional. Eu posso concluir? E não se está aqui diante da apresentação de candidaturas, mas há uma mera manifestação de vontade de, eventualmente, uma vez abertas as hostilidades voltadas às entregas de candidaturas, falar, sobrepor a sua voz, calma, Cololo. Cololo está a cometer o mesmo erro que o Smith. Sobrepor-se ao outro, impedir que o outro fale, não é ter razão. Sim, sim. Não é? O debate é feito de contrários. Se pensássemos todos da mesma forma, não estaríamos aqui, estaríamos na praia. Está o Jaime com o tempo todo. Não está nada com o tempo todo. O Carlos Rosado de Carvalho está calado há concluir. bastante tempo, o Cololo também. Vamos com calma. Estamos a analisar algo que é muito sério. A situação do partido que governa este país diz respeito a todos nós. E o Smith disse isso no início. Portanto, todos nós devemos nos pronunciar e respeitar pronunciamentos contrários aos nossos. O Smith tem-se apresentado como um democrata. Então, comporte-se como tal. E o Jaime também não consome muito tempo. 1 minuto e meio para concluir o seu raciocínio. Exatamente. Se faz favor. Primeira para tentar fazer esse enquadramento. Eu trouxe aqui a lista, a Constituição. Devo dizer que qualquer preceito estatutário ou programático é aceito desde que não seja contrário à Constituição. Os partidos políticos são como as igrejas. Se não concorda com aquilo que está no programa do líder, saia do partido. Se você insiste em estar dentro do partido, é porque você concorda e se sujeita àquilo que foi aprovado. Se não está de acordo, saia. Ou então faz uma nota pública dizer que, apesar de tudo, eu não concordo com o primeiro eixo do programa que foi apresentado. Primeiro. E em segundo lugar, eu e o Smith temos uma diferença muito grande aqui no estúdio. Eu tenho uma responsabilidade pessoal aqui na rádio. Eu não sou um eventual que vem e vai. O meu comportamento pode relacionar a imagem e o prestígio desta rádio. Só por essa razão é que eu não vou responder nos mesmos termos baixos, incivilizatórios. Só por essa razão. Porque ser baixo, não ser civilizado, não ser elegante, não ser culto, todos nós temos isso programado no nosso ADN, desde que as variáveis externas estimulem essa manifestação. Mas eu tenho um compromisso com a rádio. Nós não vamos permitir. É só para chamar a atenção. Nós não vamos permitir que um convidado seja grosseiro para com o outro. A contradição não pode permitir baixarias. Vamos ser urbanos com elevação. Porque esta rádio é plural e respeita a todos. O Jaime está a falar, o Smith vai ter que ouvir. Porque muitos de nós não gostamos da forma como se dirigiu o Joaquim Jaime. Não estamos contra o seu raciocínio. Estamos preocupados com a forma pouco urbana como se comunica. Faz favor. Tá bem. Eu penso que o recado está dado, é só para ter essa atenção, que apesar de todo o calor,
temos que ser urbanos e respeitosos com os outros. Muito obrigado. Já chegou. Eu não fiz a referência no início. Rosa Kanga é professora, é ativista e ficamos a saber que também é líder da organização feminina do Bloco Democrático. Ela ligou para nós às 9 da manhã a dizer que ia à escola da filha. Este ano letivo 2024-2025 está a ser tumultuoso, é dos mais problemáticos dos últimos anos. Chegou Rosa Kanga, bom dia e bem-vinda ao Estado da Nação. Muito obrigada, bom dia caros ouvintes, bom dia membros do painel, e quero pedir aqui as minhas sinceras desculpas pelo atraso, acho que já foi anunciado aqui pelo Alves, e dizer que estou a acompanhar o debate porque eu vim a correr mesmo e acho interessante. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Hoje estamos particularmente felizes porque temos 3 estreantes, a Rosa Kanga, o Smith Chicote, muito impetuoso, o Simão Cololo. Rosa Kanga, nós estamos a falar do primeiro tema, do MPLA, não é? As razões das manifestações do último fim de semana de apoio ao líder, se eram necessárias, se tiveram algum impacto na nossa sociedade e se reforçam a ideia da coesão interna no seio do partido que nos governa, ou se da sua ótica haverá divisões do interior do partido governante que é o MPLA. Faz favor. Ok, muito obrigada. Na verdade, falar do MPLA me traz assim, uma certa alergia, né? Alergia porque tenho a idade que tenho, desde que nasci, só ouço dizer MPLA, MPLA, e acredito que essas marchas, no meu ponto de vista, só mostram a prodidão, a fragilidade, a falta de coesão deste partido. Porque por hoje, as pessoas quando estão a ver o MPLA se manifestar ou a fazer uma marcha a favor do líder, as pessoas ficam todas enervadas, um pouquinho enojadas, porque o MPLA já teve tudo que tem que dar. Mas, Rosa, eu também vi as marchas e foram muito concorridas. Foram milhares e milhares de militantes em todos os municípios de Luanda. Portanto, há militantes e militantes. Há aqueles militantes natos, nesse caso os natos, e há aqueles militantes que são forçados a participar nessa marcha. Porque, por exemplo, sabemos nós que para defender um certo cargo, se não vir na manifestação, pode ser conotado. Então, vamos fazer a vez, vamos fazer de conta que estamos nessa marcha. Mas, no meu ponto de vista, daquilo que eu ouvi do debate, só mostra mesmo, aqui repito, a prodidão, a fragilidade. Por que partido que governa há 49 anos. O MPLA já deu o que tem que dar, ele está tipo em bondeiro, que as raízes já estão todas elas fragilizadas, que só falta um toque para que possa cair. Porque se um partido que se diz partido, que tem onde existem, são partidos independentistas, aqui tem muitos manos no Movimento painel, de Libertação Nacional, proclamou a independência de Angola. Exatamente. Um partido coeso, um partido, por exemplo, se for coeso, um partido que for um partido de luta, não tem necessidade de mostrar aquela marcha. Aquilo só. Mas é a tradição. Eu nasci primeiro do que a Rosa e sempre vi marchas do MPLA por todo o país. É estatutário, por acaso. Mas as marchas não são. Mas não é proibido. Não é proibido, mas claro, aquilo só mostra, como estou aqui a fazer referência, a prodidão do partido. Aquilo é só um embondeiro frágil, que só falta um toque para que possa cair. O que acontece nessa marcha? Nós vimos, eu ouvi por acaso, ouvi aqui o Simão Cololo falar sobre a questão da marcha. Se, por exemplo, o MPLA, por exemplo, sair em marcha naquele bairro onde eu vivo, eu falo mesmo de mim, aqui no Paraíso, Quicolo, vão ser recebidos com tomates podres, ok? Então, a questão das marchas só mostra a fragilidade, a falta de coesão desse partido. É mesmo isso que eu defino. Mas é preciso lembrar que, no início deste mandato, o governador provincial, Manuel Homem, ficou quase uma semana no Paraíso a trabalhar, passava lá as noites, pernoitava lá, e foi muito bem recebido. E não vimos ninguém a tirar tomate ou ovos podres para o governador. Claro que antes do governador estar, fez-se um trabalho de campo. Fez-se um trabalho de campo. Uma forma mesmo espontânea, o governador entrar no bairro Paraíso, eu duvido muito. Manuel Homem anda por esta cidade, esta província toda. Não, foi-se um trabalho de casa, por exemplo. Eu sou repórter, né? Nós acompanhamos. Né? Mas de qualquer modo, Rosa, digamos que este tipo de marchas, sendo do partido que governa o nosso país, na sua opinião, não trazem resultados para a vida das pessoas? É isso que está a dizer? Claro, senhor jornalista, claro. As pessoas hoje estão com fome.
As pessoas querem resultados imediatos para acabar com fome. O que essa marcha vai me traduzir na minha vida? Ok? Por exemplo, eu noto, e isso fico assim com um pouquinho de lágrima no canto do olho. Quando vão às marchas, são forçados, muitas das vezes. Ao regressar para casa, ficam todos andar a pé, com muito suor, enquanto que os líderes estão em Getúlio, em carros topo de gama. Essa pessoa, quando chega em casa, não tem o que comer. Não é topo de gama. Não, Getúlio pode ser considerado. Para quem anda de no meio, Exatamente, é topo de gama. Considera-se, né? Esta gente não. Exatamente. Esse militante, quando chega a casa, vai ter que comprar o saco de arroz a um preço acima de 25. Mas começou, Eu Carlos. tenho que ir embora. Não, mas só um minutinho. Eu queria só fazer mais estou a dar um tempo privilegiado à Rosa, a pessoa chegou agora. Mas só uma pergunta, eu vou fazer a Rosa e depois também quero que os demais intervenientes digam alguma coisa. Ok, a fome é generalizada, o desemprego afeta todos, quase mais de 30% ou 40% dos jovens, mas os militantes do MPLA são cidadãos como todos nós. Portanto, o facto de haver essas dificuldades todas, eles não deixam de militar no seu partido. Vamos ter agora o Congresso da JMPLA e estamos a ver a luta dos jovens. Portanto, são pessoas da geração da Rosa, da geração do Smith, do Cololo, que estão lá na JMPLA, estão, mesmo com as dificuldades que têm, não deixam de apoiar o seu partido. Como é que vê isso? Eu digo sempre, a militância é tipo uma crença religiosa. Mesmo a falar mal, por exemplo, da Igreja Católica, mas as pessoas estão lá a orar. É como uma militância. Eu sou, por exemplo, eu fui educada, por exemplo, eu não sou do MPLA, mas pessoas que foram educadas ou cresceram no seu do MPLA. Fica difícil romper esse vínculo. Eu digo sempre, fica difícil romper esse vínculo. Mas eles querem, por exemplo, eu vim aqui, ouvi o debate, querem, por exemplo, que o partido se democratize, que eles por si só possam ver os futuros líderes a debater. Mas eles não dizem isso quando estão com o líder, claro, ou com os líderes. Com medo de ser conotados. Porque muitos estão ali, por exemplo, vão nessas marchas, como falei, fiz referência há pouco tempo, para preservar os seus interesses, para preservar o seu cargo, para não ser conotado. Então, é nessa particularidade. Por exemplo, eu sou militante do MPLA, não digo que sou, nem, por exemplo, falo em terceira pessoa. É militante do Bloco Democrático. E se fala em terceira pessoa, por exemplo, eu tenho que ir, porque eu tenho que mostrar na cara do meu chefe que eu faço parte... No Bloco também é assim, né? Não. Senão o doutor Filomeno Vieira Lopes vai punir, nós né? somos muito democráticos. Eu gostava de dizer justamente uma coisa a propósito disso. Aqui a Rosa diz que o povo quer resultados imediatos. E é o seguinte, Rosa, nem que o seu Bloco Democrático vá para o poder, o povo vai ter resultados imediatos, porque é impossível. Ninguém. Também não podemos vender ilusões. Não há milagres. Nós não podemos vender. O presidente João Lourenço diz que queria ficar conhecido como o homem do milagre económico. Até agora ainda não estamos. E, portanto, enfim, se é militante do Bloco Democrático, também estes resultados imediatos não são possíveis. Também os partidos têm que ter alguma, e os militantes dos partidos têm que ter também alguma, digamos assim, algum bom senso, porque não vamos também vender ilusões. Ninguém vai conseguir. Sabe como é a única maneira que consegue? Que é a maneira que o presidente José Eduardo Santos até alguma vez fez, é decretar preço, baixar os preços por decreto, fazer essa. É a única maneira que nós temos de ter resultados imediatos. Sim, mas o país já nem tem tesouraria para isso, né? Justamente. E portanto é preciso também, eu gostava de dizer isso, mas eu estou quase a ir embora, mas eu acho que aqui há um consenso ou dois consensos. Exatamente. O primeiro é que há subversão. Quer dizer, enfim, dito de... Não, há subversão ou há atos considerados como sendo subversivos. Justamente. E que não é o Jaime, não é o Simão, são os próprios dirigentes do MPLA que dizem que consideram que alguns atos são subversivos. Sim, houve adjetivos indisciplinados. Nós podemos dizer que esses atos, eu já o disse aqui, posso traçar paralelo com o próprio presidente João Lourenço, que numa determinada altura se mostrou disponível para se candidatar. Ora, naquela altura o líder ainda estava em funções e a única coisa que disse era que não se podia candidatar. Ora, agora... Que não queria candidatar-se. Agora, nós estamos numa situação em que não é o líder que diz que não quer, porque parece que quer. São os estatutos, quer do MPLA, quer a Constituição, que não permitem, porque os estatutos do MPLA dizem que o candidato é o presidente do partido, não é?
E, portanto, se não se pode ser candidato, não pode ser presidente do partido. Dizem, mas podem alterar os estatutos. Podem. O presidente José Eduardo Santos também, não sei se ele queria alterar os estatutos, mas ele queria continuar como presidente do MPLA. Isso não foi possível. Portanto, se há subversão... Sim, houve a história da bicefalia. Aliás, há um cartoon muito engraçado do Pissarra, não é? Esta semana, no Novo Jornal, sobre isso, de o apoio incondicional ao líder, que existe enquanto são líderes de ocasião, porque depois o líder vai embora e leva um pontapé no rabo. É o que acontece. Havendo subversão, sejam muito ou poucos militantes, e nós já vimos aqui que há pessoas, quer dizer, o Nandó ainda não disse, não falou, não é? É aquilo que nós vemos. Mas Higino Carneiro, Higino Carneiro também não disse que é candidato, mas mostrou-se disponível para ser candidato. Portanto, isto significa que há uma divisão no seio do MPLA, na minha interpretação. Se há pessoas que se oponham, o Jaime diz que as pessoas têm que respeitar. Eu não sei se é exatamente assim. Porque o facto, eu posso ser um militante de um partido, imagino eu, nunca fui, portanto sim, não mas sei. o Jaime fala em tradição do MPLA. Justamente. Mas lá está, mas a tradição é justamente uma coisa que nós temos que vencer. Antigamente também os jovens, os nacionalistas, o Savimbi, o Neto, o Aldan Roberto, etc., o que é que eles fizeram? Impuseram-se contra o status quo, contra a tradição. E, portanto, eu isso aqui digo e concordo com a Rosa. Tu falas com militantes do MPLA que estão cansados de dizer muitas dessas coisas no escape e que, de facto, anseiam que esta tradição se modifique, que tenham múltiplos candidatos, que sejam anunciados porque o Higino Carneiro, tanto quanto eu sei, não conheço, como não sou jurista também, não sou analista político, não tenho assim muito interesse em ler e conhecer a fundo os estatutos do MPLA. Portanto, nada no estatuto do MPLA diz que uma pessoa não se pode manifestar, aliás, mesmo os tais textos. Estatutariamente é permitido, sim. Estatutariamente é permitido. Portanto, eu não estou a ver. Isso há divisão. Porque se estatutariamente é permitido, Higino Carneiro disponibiliza-se, o engenheiro António volta a disponibilizar-se. E, portanto, eu acho que estas duas palavras-chave deste nosso debate, que é subversão, aparentemente existe, pelo menos há nos militantes quem considera que é ato subversivo. Se isto acontece, há divisão no seio do MPLA. E é o seguinte, eu já disse aqui da outra vez, não sou analista político, mas em política o que parece é. Vamos encerrar esse tema com a Rosa. Eu só tenho um ponto de ordem. Vou fazer aqui a colação do que o Carlos Rosado disse. Estatutariamente, o presidente João Lourenço não vai ser o cabeça de lista. A Constituição também assim o diz. Por que é que ele não deixa essa abertura? Por que isso não se retira? Façam um pronunciamento público e deixa que os outros candidatos... O Congresso que vai eleger o próximo presidente do MPLA... O extraordinário. O extraordinário não vai eleger. O presidente João Lourenço foi claro. O extraordinário agora em dezembro deste ano. O ordinário de 2026. 2026. O que muitos estão a questionar é se o Congresso eletivo só será em 2026, porque é que já há militantes a apresentarem uma pré-candidatura. Vamos encerrar este tema. Sim, minutinho para cada um. Essa questão, na verdade, é subjetividade e cada um faz análise de acordo com a subversão dos factos que tem consigo. Na verdade, eu fiquei atento ao discurso do presidente do MPLA a quando do encontro com todos os cabos. Ele foi perguntando nesse aspecto, que está-se a preparar na sucessão, com ênfase os jovens, na verdade. Esse é um sinal claro, na verdade, que não se quer manter lá a todo o tempo. Se alguém está a preparar, é porque há sinais que demonstram que quer ser substituído. Sim, mas a questão que se coloca não é esta. Vou chegar. Calma, vou fazer uma relação. Isso, na verdade... Eu sou pago para fazer perguntas mesmo. Se eu não fizer perguntas, não tenho salário. Exato. A questão que se coloca não é que o presidente esteja ou não esteja preparado. A questão que se coloca também é o facto de querer ser ele a indicar quem o vai substituir. Esta é a grande dúvida. Será isso? Também ainda não mostrou esse sinal. Porque na verdade não chegamos ainda na fase da verdade das candidaturas do próprio partido, o MPLA. Se calhar nessa fase podermos ter maior visibilidade.
Agora, a outra questão Mas também... há um facto que não podemos ignorar. Há militantes do Outra MPLA questão que predispostos, como disse o Carlos, disponibilizados para assumir O entrave que se encontra aqui é muito simples. Se nós vasculharmos aquilo que é os estatutos do partido, ele na verdade é claro. Ele diz que há pluralismo, na verdade, de posicionamentos. Mas independentemente de ser O pluralismo... Cololo e o Smith vieram com os estatutos do MPLA Exatamente, bem porque munidos. temos que estudar, não conhecemos, temos que Fizeram estudar, na muito verdade. Há pluralismo, na verdade, mas pluralismo não pode entrar em contraste com as deliberações do próprio partido. O partido agora ainda não deliberou que estamos nas fases das candidaturas como tal. Estatutariamente ainda não é permitido. Isso aqui faz uma dispersão Mas de não há atenção candidatos, ó Simão. Não há candidatos. Só se eles fossem apresentar. O Higino Carneiro não se atreve a ir lá apresentar a candidatura no partido porque ele sabe que ainda não começou, claro. Cololo, tem que falar para o microfone. Isso é que nós estamos a dizer. Na interpretação que você tem, na verdade, é que se aparecem vozes contrárias ou vozes particulares a dar tonificação de que Mas de uma forma vamos só com pretendem calma. isso vai O general dissuadir. Higino Carneiro disse que está a ponderar a possibilidade de avançar quando surgirem as candidaturas. A mera ponderação não é manifestação de candidatura. Não Por é. isso- Por isso não é elemento de subversão. Sim, mas Isso a princípio. então não é subversão, não na é sua opinião. subversão, não. Ponto. Na minha opinião não é subversão. Não é por subversão Mas só tem um estatutariamente, mas é subversão na interpretação dos diferentes militantes. Sim, mas- Por isso há divisão. Carlos, Quanto mais não seja sobre a Nós também, interpretação. não podemos, sem cortar o raciocínio, nós também não podemos esquecer que, na verdade, nesses aspectos de opiniões, as opiniões não vêm só internamente dos elementos ou militantes afetos ao partido. Há também a sociedade civil e há outros entes de outros partidos. Constato também aqui a Rosa. Isso nós não podemos relevar. Que é a Sim, mas, iniciativa interna do próprio meu partido. caro, meu lá, caro, pode vir de meu fora. caro, o Cololo foi convidado para dar mesmo a sua opinião. Exatamente. Isso Quando é eu uma quiser a questão opinião fora. do João, vou convidar o João. Portanto, Rosa, para este minuto, tema, um o minuto. seu minuto final mesmo. Eu gostaria aqui de aproveitar essa deixa para perguntar aqui, para aqui esclarecer que, por exemplo, no artigo do MPLA, no Estatuto do MPLA, aliás, no artigo 74, diz que só se convoca o Congresso Extraordinário por questões, assuntos urgentes e inadiáveis. Eu gostaria de saber se nesse Congresso Extraordinário pode-se remover o artigo. Eu gostaria que o José. Nós já levantamos essa questão e o Jaime explicou. Jaime, queres repetir assim muito rapidamente a explicação? Exatamente. A pergunta da Rosa é: um Congresso Extraordinário do MPLA tem competências para fazer alterações aos estatutos? Exatamente. Tem sim. O Congresso Extraordinário tem todas as competências de um Congresso Ordinário, à exceção da renovação de mandatos da liderança do partido, salvo se o próprio presidente colocar o cargo à disposição ou não tiver física ou mentalmente em condições de prosseguir. Tudo o resto, um Congresso Extraordinário pode fazer, mexendo no birro político, nos estatutos, no Congresso Central, fazer tudo. No Congresso Extraordinário, isso pode acontecer. Já que o Jaime está com a palavra, o último minuto para este tema, porque vamos entrar para o segundo tema e o Carlos vai ter que sair. Em relação à questão do MPLA, subversão ou não, digamos que os adjetivos são opcionais, mas a ideia com que ficamos é que o MPLA gosta de boa saúde ou que o anúncio de pessoas disponíveis para avançar para uma candidatura, quando o momento chegar, criou muita turbulência no interior do partido e fraturou de alguma forma o MPLA? É essa a sua visão? Sim, de alguma forma nós, conhecendo a história do MPLA, está-se a viver os mesmos momentos daquilo que aconteceu nos anos 73, ali com a revolta ativa, o grupo do Chipenda, na década de 60, com a Revolução Jiboia, na frente leste. Nota-se claramente que há determinados elementos na estrutura central do partido que não estão de acordo com o líder ou que se sentem em condições de substituir o líder. Então decidiram antecipadamente apresentar essa pretensão ou essa sua disponibilidade para liderar o partido. E observando a coisa como está, eu digo que o MPLA neste momento não está coeso. Daí, no meu entendimento, que houve a necessidade da liderança medir o pulso, convocar nos termos daquilo que é a agenda política para 2024, os representantes dos CAPs a nível nacional, e esses reafirmaram na moção de apoio ao líder que estão com ele. E depois, no fim de semana passado, isso que ficou no último parágrafo na moção de apoio, que estão com o líder relativamente à nova divisão política administrativa. E para não ficar pela moção melhor, naquele ambiente restrito, saiu-se à rua então para dizer:
nós estamos com o líder. Para também uma mensagem que o líder do MPLA transmite para os seus supostos adversários. Olha que a massa militante, aquela que é capaz de definir quem será o próximo líder, está comigo. Smith chegou, tem mesmo só um minuto mesmo. Faz favor. Muito obrigado. Para terminar esta primeira parte do painel, dizer em primeiro lugar que, olhando para o andamento dos factos e das coisas, o processo de transição ao mais alto nível da liderança do MPLA, primeiro, é inadiável. A lei é irreversível também, sendo certo que os congressistas com direito de voto terão de ter a capacidade de eleger, em minha opinião, um candidato que seja capaz de proporcionar uma unidade ao partido, primeiro. Segundo, um candidato que seja capaz de congregar as mais diversas partes desavindas a essa altura no partido. Terceiro, um candidato que possa servir de elo de transição geracional entre os mais velhos e a juventude do partido. E quarto, como não podia deixar de ser, de todo necessário que se procure eleger um candidato comprometido com Angola e com os angolanos e que seja essencialmente capaz de relançar economicamente Angola para os trilhos do desenvolvimento. Muito bem, meus senhores, vamos para o segundo tema do programa de hoje, que tem a ver com os tentáculos do contrabando de combustíveis. Como dissemos no início do programa, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, disse em Cabinda que não se trata apenas de contrabando de combustíveis. Há também tráfico de armas, tráfico de seres humanos, exploração ilegal e tráfico de metais preciosos, tráfico de madeira. Enfim, as fronteiras de Angola estão a apresentar uma porosidade tal que levantamos uma questão. Estaremos já em presença de um crime organizado do nosso país? Carlos Rosado de Carvalho, vou começar por ti, até porque tu vais ter que sair mais cedo hoje. Como é que vês esta questão? E mais, tráfico de combustíveis que envolvem generais das Forças Armadas angolanas, comissários da Polícia Nacional. A capa do Jornal de Angola de hoje diz que a Procuradoria-Geral da República investiga nomes associados ao contrabando de combustíveis. Carlos. Pois, enfim, é uma coisa que me preocupa a mim e a todos, mas de alguma maneira sem surpresa, não é? De resto, eu tenho uma percepção de que as nossas fronteiras não são propriamente muito bem protegidas. É essa sensação que eu tenho e interrogo-me sobre isso relativamente à questão sobretudo orçamentais, em que a defesa e a segurança têm verbas muito generosas no Orçamento Geral do Estado, mas depois isso não se traduz em operacionalidade das forças, em bem-estar dessas forças. Nós vamos a uma esquadra da polícia, não tem tinteiro, não tem caneta, não tem papel, muitas vezes, para tomar conta das nossas ocorrências. E, portanto, não me surpreende, mas, obviamente, que me preocupa. Concretamente, relativamente à questão dos combustíveis, já o disse aqui, falo com frequência sobre isso, o contrabando dos combustíveis nunca vai acabar enquanto houver uma disparidade de preços entre Angola e os outros países. A gasolina cá custa 300 kwanzas, o gasóleo custa 200, e nos 5 países, eu só não tenho dados para a República do Congo, RDC, Zâmbia, Namíbia, em todos esses países o gasóleo e a gasolina custam entre 1.000 e 1.100 kwanzas. Portanto, é impossível, enquanto houver este incentivo financeiro de ganhar com isso, e nós já tivemos várias coisas, já tivemos uma lei que aumentava os impostos sobre a exportação de combustíveis. Nós já, mais recentemente, temos uma comissão multissetorial que vai fazer não sei o quê, e, portanto, nós não conseguimos... alguém tem que explicar ao Presidente da República que não é possível acabar com o contrabando aos combustíveis com este diferencial de preços, por muito que o que se faça, que se dê cambalhota, que se faça o que for necessário. Portanto, o primeiro passo verdadeiro para acabar com o contrabando aos combustíveis é acabar com o incentivo financeiro. E isto só acontece se nós eliminarmos faseadamente, ou de uma vez, enfim,
Cada um há teses sobre isso. Eu, pessoalmente, defendo uma eliminação progressiva dos subsídios, aproximar os preços dos nossos vizinhos, e aí não teremos incentivo para fazer combustíveis. Para fazer contrabando de combustíveis. Fazer contrabando de combustíveis. Porque, e é o seguinte, outra coisa também, aos Fernandes. Epá, quer dizer, toda a gente sabe o que é que se passa, e de repente as coisas são colocadas na agenda, na atualidade, quando toda a gente sabe aquilo que se passa. Que quem vai ao Zaire corre o risco, se for de carro, corre o risco de não ter gasolina para regressar, porque não há gasolina, não há gasolina lá. A outra coisa, se existe essa, eu ainda não vi o Jornal de Angola hoje, mas se há a intenção da Procuradoria, digamos, estar a investigar, eu pergunto-me, acho que aqui há duas coisas, que é a Procuradoria, eu não sou jurista, mas a Procuradoria, quando há denúncias públicas, deve investigar. Quer dizer, quer dizer, acho isso perfeitamente normal, e mais do que isso. E nestes casos, eu acho até que a Procuradoria deve emitir um comunicado. Mas este caso eu acho especialmente grave, porque suponho, não é só denúncia pública. Eu achava que que o chefe da Casa Militar já tivesse apresentado denúncia na PGR antes de o dizer